Olá, aluno, aluna da Católica EAD. Mais uma vez eu estou aqui para refletir com você sobre temas que são muito importantes para a nossa sociedade, principalmente diante dos grandes desafios que nós vivemos na atualidade. Durante essa aula hoje, essa reflexão que teremos, vocês vão perceber a necessidade de nos atentarmos a desafios muito práticos, a desafios que são vividos hoje pela sociedade em todo o mundo. Eu peço que você me acompanhe. Grandes pensadores estão aqui conosco hoje e o primeiro deles é Henrique Dussel. Veja bem, Henrique Dussel nasceu na Argentina em 1934, foi radicado no México em 1975 e ele é um dos grandes defensores da filosofia latino-americana. Sim, é verdade. Você sabia que a América Latina também tem uma escola de grandes pensadores? Você sabia que nós não estamos simplesmente aqui na América Latina copiando os pensamentos, copiando os pensadores da Europa, os pensadores americanos? Não, de modo algum. Nós somos também sujeitos de construção filosófica, de construção política, da proposta de uma ética muito diferente, ok? E Henrique Dussel, ele começa como um grande defensor dessa filosofia latino-americana. Ele defende que nós precisamos que a ética deve descobrir a outra pessoa, encoberta pelos europeus. Como assim, professor? Olha só, veja o que Henrique Dussel diz. Leia comigo. A descoberta da miséria do meu povo, percebida desde a minha infância, no campo quase desértico, levou-me à Europa e a Israel. Lá, assim, descobrindo, como frisava o filósofo mexicano Leopoldo Zea em sua obra América em la História, em 1957, foi publicada essa obra, que a América Latina se encontra fora da história. Era preciso encontrar para ela um lugar na história mundial, partindo da sua pobreza e assim descobrir a sua realidade oculta. O que esse autor quer dizer? Ele parte da necessidade de uma ética material. O que ele defende? Defende que a ética precisa, antes de nós discutirmos ideias abstratas, a ética precisa emergir, ela tem a sua origem no princípio básico da vida, da raça humana, que é o princípio do direito à vida. Esse direito do ser humano produzir e reproduzir as condições materiais da sua própria existência. Quando esse direito é tirado, então nós temos um grande problema. Veja que coisa interessante. Parece que esses autores, vocês vão perceber isso nessa aula de hoje, no meio de um mundo tão repleto de relativismo, onde cada um defende uma ideia diferente, eles então se voltam para a existência. Assim como Lévinas se voltava ali para os dramas da sua existência, enquanto um judeu que teve o direito à vida retirado, um judeu que viu seu povo ser tratado como mero objeto numa relação coisificada, também Henrique Dussel, na América Latina, percebeu que, a partir dos dramas da existência do povo latino-americano, nós precisávamos discutir uma proposta ética. Isso é muito interessante. Olha o que ele diz também. A aceitação do outro na convivência é o fundamento biológico do fenômeno social. Qualquer coisa que destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competência do mercado até a posse da verdade, a dogmática, né? Passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o fato de se dar o fenômeno social e, portanto, humano, porque destrói o processo biológico que o gera. Veja, enquanto muitos autores estavam discutindo pressupostos da lógica sobre o que é certo e o que é errado,
Ele vai para o primado básico. A raça humana, assim como qualquer ser vivo, uma das primeiras características dos seres vivos é buscar a sua própria sobrevivência. Ou seja, a partir do critério biológico, ele levanta um primado, um imperativo para a ética. Ele diz, nós precisamos garantir que não somente alguns, mas que todos os seres humanos tenham esse direito à vida, o direito biológico de existir, garantido. Esse direito precisa ser garantido. Mas olha o que ele diz. Ele começa a perceber que algumas pessoas na história não têm esse direito garantido. E quando nós vamos contar a história, essas pessoas não são ouvidas. Existe um fenômeno muito interessante que ele fala que essas pessoas estão silenciadas na história. Tudo por causa do mito do progresso científico moderno. Você já ouviu falar disso? O mito do progresso científico moderno, ele parte muito desse darwinismo social, de que nós caminhamos, né, junto com o positivismo de Augusto Comte, né? Nós caminhamos indubitavelmente para a evolução. O ser humano sempre evolui. E a ciência e a evolução econômica, tecnológica, é a marca desse progresso. É a comprovação de que o ser humano sempre caminha para a evolução da espécie. Só que essa evolução que a modernidade nos trouxe, com todas as revoluções que nós vivemos, quando nós vamos contar a história dessa revolução moderna, nós acabamos silenciando muitas pessoas que nesse processo da evolução do capitalismo, da evolução científica, tecnológica, muitas pessoas tiveram o direito à vida cerceado. Muitas pessoas foram tratadas como mero objeto na relação. Muitas pessoas sofreram. E essas pessoas oprimidas por esse processo de evolução humana, elas foram silenciadas. A lei natural de que os mais fortes e que os espécimes que melhor se adaptam às novas demandas, a essa evolução, eles vão sobreviver. E aqueles que não se adaptam, é natural, veja isso, é natural que eles sejam sacrificados. Olha, a sociedade está evoluindo. E sempre na evolução, algumas pessoas são sacrificadas. Veja que é um discurso de naturalização dessa barbárie, naturalização desse sacrifício humano que ocorreu durante toda essa implementação do projeto da modernidade. O ser humano e a natureza têm sido sacrificados nesse processo de dita evolução. E olha que interessante, acontece então esse encobrimento do outro. O outro é encoberto, porque quando nós vamos para os livros de história, nós não achávamos, recentemente começamos a achar, mas nós não achávamos a história dos que perderam a guerra, a história dos dominados. Vamos falar especificamente, por exemplo, das tribos indígenas, dos povos indígenas. Nós não achamos nos livros de história, via de regra, a voz dos povos indígenas, a voz dos povos que foram escravizados e trazidos à força para cá, para o Brasil. Não. Sempre no livro de história nós tínhamos a história contada pelo branco opressor, por aquele que, de alguma forma, predominou. A história dele estava lá. A história dos heróis, das narrativas positivistas, sempre otimistas. Não, o livro de história precisa trazer para as nossas crianças um orgulho da sua pátria, um orgulho daquilo que nós vivemos. E para que essa criança tenha orgulho do seu país, da sua pátria, ela tem que ver a história dos heróis, a história daqueles que suscitam em nós esse sentimento patriótico. E contar os erros não é bom. Contar que pessoas sofreram e foram oprimidas nesse processo de evolução, do progresso, não é importante. Não interessa essa história. Essa história, então, fica encoberta por esse discurso positivista da história dos heróis.
O oprimido, aquele que foi vencido e dominado, perde o direito à voz. Ele perde o direito, inclusive, de participar do processo democrático. Olha, você perdeu. Já que você perdeu as eleições, perdeu a competição, então você não tem mais nada o que dizer. Fique em silêncio, porque você perdeu. Veja, isso é muito forte nesse projeto. Olha o que o Henrique Dussel também diz. Leia comigo. A oposição dominador-dominado repercute em todas as esferas, onde se repete a contradição dos que são em referência aos que não são, dos que têm sobre os que não têm. O vencido define-se por suas privações, que proclama com a superioridade do Senhor. A filosofia, entre muitas atividades e objetos, aparece como a alegoria do poder do vencedor. Isso é uma denúncia muito grande, porque os historiadores e os filósofos modernos, muitos deles, são denunciados por Henrique Dussel como aqueles que nada mais, nada menos, no seu discurso, legitimam a opressão daquele que tem sobre o que não tem. Eu tenho ouvido muitos discursos hoje em dia. Discursos de pessoas que querem naturalizar a violência da escravidão na nossa história brasileira, naturalizar a violência do homem contra a mulher, naturalizar a violência de um grupo religioso sobre outros grupos religiosos, impondo-lhes o silêncio. Impondo-lhes o silêncio. E aí é interessante, eu vou convidar você para fazer uma reflexão que poucos filósofos fizeram. Sim, Henrique Dussel é muito corajoso. Ele se apropria de um texto bíblico, exatamente. Olha que interessante. Ele se apropria de um texto bíblico porque ele sabe que o discurso religioso durante a história foi utilizado muito para garantir o poder do senhor sobre o escravo, o poder do dominador sobre o dominado. E ele então descobre que em muitas narrativas bíblicas, e isso está presente lá, viu? Em muitas narrativas bíblicas existem textos que fazem defesa, que eles dão lugar para a voz, para o clamor, para o grito daquele que sofre. Vamos ler comigo então Tiago 5, do versículo 1 até o versículo 6. Olha que texto forte. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Preste atenção aqui. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram o salário, o jornal aí, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, que foi fraudado numa outra versão, que por vós foi fraudado, clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Gente, esse texto bíblico, e o Henrique Dussel sabia disso, ele não aparece nas pregações das televisões. Ele não aparece, via de regra, nos sermões dominicais, nas igrejas cristãs, independente da denominação, do grupo religioso que você pertença. Porque ele é um texto que toca num problema central da civilização humana, dessa nossa maneira de viver. É que existe um problema da opressão, aquele que oprime, aquele que frauda o salário. E Henrique Dussel vai além, ele diz que essa é um testemunho bíblico da existência da mais-valia, do salário que foi fraudado. E ele diz, essa maneira do ser humano ser,
é uma maneira que nega o direito à vida, o direito às condições mínimas de sobrevivência, de produção e reprodução da vida humana. E se esse modo de viver ataca o direito à vida, então esse modo de viver é antiético. Ele deve ser condenado, ele deve ser criticado. Olha, posso dizer que Henrique Dussel se comportou, enquanto filósofo, muito parecido com os profetas bíblicos do Antigo Testamento. Mas não é aula de teologia. Nós vamos seguir aqui com essa conversa sobre ética. O grito, veja bem, é preciso que a outra pessoa, que foi encoberta pelo eurocentrismo, por esse discurso que legitima o poder, essa pessoa precisa ser reencontrada. Nosso mundo contemporâneo supervaloriza a competição, despreza-se aquela pessoa que perde, rotula-se a pessoa que é fraca. Ela é rotulada. Quem perdeu é rotulado como fraco, que não merece ser ouvido. Por isso, nós precisamos dar ouvidos ao grito, ao clamor. E aí, lembro de um texto, Grito da Terra, Grito dos Pobres. É um texto do teólogo brasileiro, filósofo Leonardo Boff. Ele fala, sobre esse autor nós vamos falar daqui a um pouquinho. E aí eu quero fazer um paralelo aí dessa crítica do Henrique Dussel com a crítica de um grande filósofo e sociólogo alemão chamado Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt. Theodor Adorno viveu a perseguição do nazismo sobre os judeus. Ele era um judeu, assim como Levinas, ele também foi perseguido. Ele viveu isso no seu povo. E Adorno, ele retorna para a Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial. E por volta do final da década de 50 e início da década de 60, o Ministério da Educação na Alemanha estava tendo a seguinte discussão. Olha que tema importante. Eles estavam criando, pensando, tomando decisões acerca do currículo. Exato. O currículo escolar é resultado de uma construção política, de escolhas que são tomadas pelos gestores públicos. E esses gestores públicos definiam qual seria a melhor proposta educacional para a recente história do povo da Alemanha. Trocando em miúdos, eles discutiam, será que nós devemos ensinar no livro de história para os nossos filhos agora, para as crianças que estão na escola agora, nós devemos contar para eles os nossos erros? Nós devemos contar para essas crianças os equívocos que nós cometemos na Segunda Guerra Mundial? O Holocausto sobre os judeus, ele deve ser contado no livro de história? Ou nós devemos camuflar? Ou nós devemos silenciar a voz desses judeus que foram trucidados pela recente história e justamente história que nós escrevemos? Olha que coisa interessante. Porque muitas crianças ouviriam essa história e saberiam que o seu avô, que o seu pai, muitas vezes, foi conivente com uma grande injustiça cometida contra alguns povos. O que nós queremos contar? E aí, Theodor Adorno, num livro Educação e Emancipação, ele defende que a história não deve ser aquela história dos heróis, cheia de confetes, bonitinha. Não. A história deve provocar náuseas, ela deve nausear, provocar ânsia de vômito. A história que é contada nos livros para as nossas adolescentes e crianças não pode só contar o lado bom, ela deve também revelar os nossos erros, deve revelar as nossas contradições, deve dizer como nós maltratamos, como o ser humano errou. Porque diante desse espanto, diante dessa experiência estética, essa experiência de confronto, ao olhar para a recente história, nós somos então desafiados a não repetir os erros do passado. Somos desafiados a termos uma nova história, a construirmos uma nova história. É por isso que é tão importante que a recente história do Brasil seja contada na íntegra.
Nós não podemos ter vergonha. Não podemos ter vergonha de olhar para os anos que vivemos, seja a história do período colonial com a escravidão, seja a história do coronelismo imperando e tantas pessoas que foram tratadas ali como mão de obra análoga à escravidão nos campos, os camponeses brasileiros, ou a história do recente operariado brasileiro que foi tratado com a imposição do silêncio pelo regime ditatorial brasileiro. Nós não podemos nos envergonhar. Nós precisamos abrir as entranhas da história e revelar aquilo que há de, desculpe a expressão, mas é essa, aquilo que há de podre na nossa história. Tem que ser contado também, para que nós, enquanto cidadãos e nossas crianças, tenham a ousadia de dizer: eu não quero repetir essa história. Eu quero dar voz àquele que foi oprimido, porque ao ouvir a história dele, eu serei mais humilde para reconhecer que não podemos cometer os mesmos erros. Olha que desafio fantástico. É um grande desafio. Bem, um outro filósofo que eu trago para vocês, que traz uma contribuição maravilhosa, é Jürgen Habermas. Habermas nasceu em 1929. Ele é um filósofo e sociólogo alemão que partilha também da tradição da escola crítica, da teoria crítica da escola de Frankfurt. Ele bebeu também no pensamento de Theodor Adorno. Ele seguiu a tradição kantiana, sim. Habermas entende que nós devemos reconhecer ali o lugar dos imperativos categóricos, sobre os quais nós falamos em outro momento, ok? Ele dedicou a sua vida ao estudo da democracia. Exatamente. Habermas viu que o mundo de hoje, o mundo do século XX, correu um grande risco de perder a democracia. E durante muitas décadas, grandes países do mundo, na Europa, também aqui na América Latina, em outros lugares ali da África, do Oriente Médio, perderam a democracia. Sim, estavam precisando reaprender a pensar de modo democrático, respeitando o outro nesse diálogo. É por isso que ele desenvolve uma teoria chamada a teoria do agir comunicativo. Ele diz que as nossas ações, que a ética precisa partir desse agir comunicativo. Vamos ver 3 pressupostos teóricos de Habermas. O primeiro é: a ética deve ter o seu foco no estudo das normas e sistemas de normas estabelecidos. Olha que interessante. Habermas, uma vez que ele está preocupado na criação, na difusão de um princípio ético que nos ajude a construir democracias, ele não está muito preocupado com o que cada um pensa isoladamente. Ele está preocupado com o processo de construção das normas, dos sistemas de normas, do direito. Por isso que Habermas é tão conhecido e valorizado pelos juristas. Sim, quem estuda a filosofia do direito valoriza esse autor, principalmente os filósofos do direito que gostam desse estado democrático de direito, né? Veja, então a ética não deve, enquanto filosofia da moral, a ética não deve se incumbir de estudar as preferências individuais ou as crenças de um ou de outro, o que um ou outro considera verdadeiro. Não. Habermas está preocupado em criar, em promover essa capacidade de construirmos um processo coletivo de construção das normas. Um processo coletivo de construção da democracia. Por isso, o foco para ele não está no relativismo, na cabeça de cada um. Não, ele está preocupado com a nossa capacidade de, independente do que pensamos, estabelecermos essa pactuação, esses contratos sociais, né? Ora, o segundo pressuposto teórico aqui de Habermas é que ele defende os imperativos categóricos de Kant. Veja o que Habermas diz. O imperativo categórico pode ser entendido como um princípio que exige a possibilidade de universalizar as maneiras de agir e as máximas,
ou antes, os interesses que elas levam em conta e que, por conseguinte, tomam corpo nas normas de ação. Kant quer eliminar como inválidas todas as normas que contradizem essa exigência. Ora, você tem o direito de pensar como você quiser, mas você não tem o direito de impor como uma norma para o coletivo aquilo que não possa ser universalizado. Olha que interessante! Ao mesmo tempo que Habermas respeita o direito de cada um pensar como quiser, mas ele desafia cada um de nós a assumirmos essa responsabilidade, esse dever de construirmos normas, de construirmos um direito, de construirmos uma sociedade em que eu só posso colocar lá na norma aquilo que é respeitado e que era aceito e que pode ser universalizado, que vale para todos. Se não valer para todos, eu não posso aplicar. Isso é muito interessante. E também o terceiro pressuposto teórico é que as questões práticas são passíveis de verdade. Isso é muito rico. Sabe por quê? Porque há um debate hoje em dia muito relativista. As pessoas, olha, cada um pensa o que quiser, eu não quero papo com você, eu não tenho condições de dialogar com você porque você pensa diferente, você é vermelho, você é coxinha, você é laranjado, sei lá que cor você tem. Mas fica para lá com o teu pensamento, que eu fico para cá com o meu pensamento. Mas quando eu assumir o poder, eu vou impor o meu pensamento sobre o teu pensamento. Isso é imaturidade. Isso, para Habermas, é uma infantilidade. Isso demonstra como nós somos incapazes e meninos, criancinhas mimadas, porque não temos a capacidade de dialogar com o outro. E existem coisas que não são relativas. Para Habermas, existem questões mais práticas que são muito objetivas e que nós devemos, em conjunto, refletir acerca dessas questões. Para Habermas, o discurso ético não pode ser construído de modo monológico. E isso é interessante. Porque, ora, a veracidade ou a verdade, como é que eu acho que algo as questões práticas da ética são passíveis de verdade? Não é uma verdade em si, como uma ideia, não. É uma verdade criada pelo consenso. Existem problemas práticos sobre os quais nós precisamos nos debruçar, ok? Precisamos discutir. E, ao dialogarmos sobre as possíveis soluções para este problema, nós criamos, então, soluções práticas e nós damos validade para estas soluções como verdades construídas a partir do agir comunicativo. Ok? Ou seja, há uma valorização da capacidade humana de dialogar para encontrar soluções para os problemas da polis, os problemas políticos que nós vivemos, sociais, econômicos. E há uma valorização do seguinte sentido: olha, uma vez que a norma foi instituída, eu devo obedecê-la, mesmo que em algum ponto eu acabo não discordando. Mas eu não tenho como agora negar, porque essa norma foi construída a partir desse agir comunicativo, desse consenso, né? Desse diálogo que muitas vezes é conflituoso, mas que, enfim, chegamos a um consenso nesse processo. E nós precisamos respeitar esses consensos. É somente assim que a democracia existe, ok? Agora, vem aí então um grande desafio. O desafio de vivermos em um mundo que é plural, um mundo que tem pessoas com interesses diferentes. Existem classes com interesses econômicos diferentes. Existem religiões com interesses diferentes. Existem gêneros com interesses diferentes. Nós temos relações de poder. É uma sociedade que não é simples assim, não é difícil viver. E aí é uma coisa muito interessante, porque Habermas propõe que a política não deve se render aos determinantes econômicos,
mas aos imperativos éticos. E que nós devemos manter esse diálogo aberto. E que ninguém solta a mão de ninguém nesse processo. E que eu devo garantir o teu direito de se expressar, mesmo que eu não concorde com você. E que o teu direito de se expressar é mais importante do que a minha discordância. Ou seja, mesmo que nós vivamos em diferença, que nós tenhamos diferenças, nós precisamos ter um consenso. E o consenso é: precisamos segurar as mãos uns dos outros numa sociedade democrática e lutar para que o direito do outro se expressar seja garantido. Muito bonito isso e um grande desafio para nós. Voltamos agora com esse grande desafio que a nossa aula de hoje nos traz, que é a necessidade da praxis. Sim, exatamente. Nós temos a necessidade de termos uma ação que não é mera prática, é praxis. E o que significa? É uma ação refletida. Não é uma prática qualquer, como mera repetição. Lembra que nós conversamos que o conceito de ética está muito relacionado com ou eu sou o mero reprodutor da sociedade, ou eu sou aquele que tem uma capacidade de refletir acerca da prática. E a partir dessa reflexão, nós então começamos a lutar e buscar um aperfeiçoamento da prática. Isso é praxis. É uma ação refletida que busca exercitar a autonomia e a liberdade humana, também garantindo que o outro seja respeitado nesse processo. Ok, gente? Veja, é muito importante entendermos isso. Nós somos desafiados, eu, você, diante de tantos desafios, de tantos problemas, de tantos dilemas que nós vivemos hoje em sociedade, você e eu somos desafiados a refletir e a assumirmos posições e buscarmos a melhoria, a construção de uma sociedade melhor. E aí eu trago nesse momento a contribuição de Leonardo Boff, que é um teólogo e filósofo brasileiro. O pensamento dele tem alcançado não somente a América Latina, mas alcançado o mundo todo. E ele propõe coisas muito interessantes. A primeira coisa que ele diz é que nós vivemos em um mundo globalizado. Sim, gente, é meio que óbvio falar sobre isso, né? É chover no molhado. Sim, nós vivemos num mundo globalizado, não existem mais civilizações ou grupos, a não ser algumas tribos indígenas, grupos que ainda se encontram meio que isolados, mas eles já sofrem os impactos da ação que nós temos sobre a natureza. Toda a aldeia global vive desafios comuns. Exatamente. Não importa se você é de uma etnia, de uma nação, fala de um outro idioma, é de uma outra cultura. Não importa qual é o posicionamento político que você tem. Isso é muito sério. Não importa qual é a cor política, o partido político seu. Todos nós enfrentamos alguns desafios. E são os mesmos desafios. O primeiro desafio é a crise social e também política que nós vivemos. A crise social que nós vivemos no mundo hoje. A fome. A fome como algo, mesmo num mundo que nós temos capacidade de produzir tantos grãos, nós temos tantas pessoas passando fome no planeta. Mesmo numa sociedade tão evoluída cientificamente, com tanta filosofia já escrita, nós ainda vivemos em muitas circunstâncias, debaixo do poder de pessoas que não querem dar o direito à voz, querem silenciar o outro para impor o seu jeito de ver. Olha que coisa arriscada. Nós vivemos uma crise social sem precedentes. Prova disso está nessa tendência que nós temos hoje da depressão e do suicídio. Gente, o suicídio, assim como Durkheim já diagnosticou muitas décadas atrás, o suicídio é um sintoma de alguns problemas que a sociedade enfrenta, relacionados exatamente a questões sociais, a fragmentação social. Nós precisamos reconhecer, independente da nossa linha ideológica, nós vivemos uma crise social no mundo. Também vivemos uma crise do trabalho e da renda.
uma crise da distribuição das riquezas, mas, mais ainda, lá atrás, uma crise do próprio processo produtivo. O capitalismo, diante do avanço tecnológico, cada vez mais perde postos de trabalho. Você está vendo aí uma foto lá daquela fila dos desempregados lá de São Paulo, que é uma coisa que nos alarma. É alarmante a crise de trabalho no mundo, principalmente com o crescimento do capitalismo financeiro. Os grandes investidores internacionais do capitalismo financeiro, eles não geram emprego. Investir dinheiro em bolsa de valores é para quem está acostumado, para quem tem muito dinheiro e faz esses jogos e investimentos, eles ganham muito dinheiro. Entretanto, esse investimento não gera emprego algum. Ele não corre, o investidor da Bolsa de Valores não está correndo o risco do pequeno, médio empresário que está lá trabalhando todo dia, está ralando ali e tentando e correndo riscos do seu produto não dar certo, da sua venda cair. É claro que Bolsa de Valores também tem seus riscos, todos sabem disso. Entretanto, o risco é menor em muitos momentos. Essas pessoas aplicam seus recursos e ao aplicar seus recursos ali, dinheiro gera dinheiro, mas não gera emprego e renda. Aliado a isso, esse crescimento tecnológico que substitui o ser humano nos postos de trabalho por máquinas. Olha, vivemos uma crise do trabalho e o Estado cada vez mais vai se responsabilizando. No mundo da ausência do trabalho, esse Estado vai sendo responsabilizado pela manutenção dessa sociedade que, por mais que queira trabalhar, muitas vezes não encontra emprego. Isso é muito sério, ok? E não é somente por falta de qualificação, porque não estudou, não se capacitou. Sim, existem vários casos de desemprego, um dos fatores que contribui é a falta de capacitação dos profissionais. Mas existem muitos casos de profissionais capacitadíssimos. O que nós vivemos hoje já é uma crise do emprego no planeta Terra. Essa crise de emprego para alguns é fantástica, para alguns é maravilhosa, mas para a maioria absoluta das pessoas no Brasil e no mundo, essa crise de emprego, ela tem sacrificado e levado grande parte da população mundial, mais de 100 milhões de pessoas no mundo hoje vivem subnutridas, porque não tem trabalho e renda para comer dignamente. Nós não estamos falando de ir ao cinema, de curtir a vida, estamos falando de comer. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo vivem dessa maneira. E a outra crise que Leonardo Boff destaca é a crise ecológica que nós vivemos. Ah, sim, não dá para nos enganarmos. E é curioso que eu tenho visto muitas pessoas tentando enganar a população em diversos locais do planeta com discursos como se a crise planetária, a crise ecológica, fosse um conto da carochinha, fosse um discurso para enganar os bobos. Não. A verdade, e vários cientistas já têm denunciado isso, vários dados científicos coletados com seriedade têm constatado que se nós continuarmos vivendo, produzindo, se o nosso modo de viver, esse modo trabalho, esse modo competitividade, esse modo que desrespeita a natureza, se nós continuarmos agindo da maneira como estamos, produzindo da maneira como estamos, as futuras gerações já estão comprometidas. A sustentabilidade do planeta e da própria raça humana, a sobrevivência da raça humana, depende de nós mudarmos o nosso paradigma. Precisamos romper com esse paradigma do trabalho e da busca do lucro inconsequente, do consumo inconsequente. Nós precisamos mudar desse paradigma para o paradigma do cuidado da natureza. Isso é muito importante. É por isso que, diante de desafios que estão no mundo, diante de desafios globais, nós precisamos também de um ethos mundial. Nós precisamos de um consenso mínimo entre os humanos. Veja, esse consenso não depende da cor da pele, ele dialoga, ele respeita. Precisamos ter essa capacidade. Olha como que o Habermas, e nesse momento também aparece aí no pensamento de Leonardo Boff. Independente da cor, da ideologia, nós precisamos sentar e reconhecer.
Nós temos problemas sérios, temos que resolver esses problemas de modo consensual, democrático, estabelecendo uma pactuação ética mínima que deve ser respeitada por todos. E aí, essa ética do cuidado, ela caminha inclusive junto com a bioética. Nossa situação é a seguinte, diz Leonardo Boff. Na atual confusão de episódios racionalistas e técnicos, perdemos de vista e nos despreocupamos do ser humano. Precisamos agora voltar humildemente ao simples cuidado. É o mito do cuidado. E creio, muitas vezes, somente ele que nos permite resistir ao cinismo e à apatia que são as doenças psicológicas do nosso tempo. Cinismo e apatia. Quanto cinismo hoje estamos vendo diante do desmatamento, diante dos problemas ambientais, diante desses agrotóxicos, diante de tanto agir em prol do lucro que desrespeita a natureza, e há o cinismo de dizer que essa questão ecológica é conto da carochinha. Nós precisamos respeitar o ser humano, respeitar os limites do mundo em que nós vivemos. Por isso a ética do cuidado e essa bioética, ela deve alcançar todas as dimensões da vida humana. Nós devemos agir com esse cuidado lá no ambiente de trabalho, também na nossa prática cotidiana. A ética do cuidado deve estar nas pequenas coisas, deve estar também presente nas políticas públicas. Sim, será que as políticas públicas estão regadas, orientadas pela ética do cuidado com o ser humano? As relações econômicas devem ser também orientadas pelo cuidado. Ah, professor, está pedindo muito, né? Porque nós sabemos que as relações econômicas, o mundo competitivo, amigos, negócios à parte. Opa! Então, Leonardo Boff, ele pede essa reconciliação entre o trabalho e o cuidado. Nós precisamos, sim, trabalhar com esse imperativo do cuidado, com esse paradigma do cuidado nas relações éticas, nas relações econômicas e políticas que temos e também quando lidamos com a natureza. O ethos mundial, portanto, tem a ver com a totalidade do mundo e até do cosmos. Diz respeito não só à vida humana, mas a toda a vida no planeta. Tem a ver, pessoal, com os valores fundamentais que respeitam as diferentes visões de mundo e podem contribuir para solucionar os atuais problemas graves da humanidade. Esse ethos mundial gira em torno de 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo, a cultura da não violência. O segundo, a cultura da solidariedade. O terceiro, a cultura da tolerância. E, por fim, o quarto eixo, a cultura dos direitos iguais. Quero concluir essa aula de hoje lembrando que nós vivemos em uma sociedade. Uma sociedade que, lembra lá daquele gráfico, né? Nós já trabalhamos com ele e retomamos aqui. Primeiro, os processos socioculturais, aqui, logo em azul, bem clarinho. Os processos socioculturais, eles vão gerando o quê? Eles criam a moral que está presente na nossa cultura e as próprias normas, elas são estabelecidas a partir desses processos culturais, socioculturais. E uma vez consolidadas essas normas, essa moral, nós socializamos esses valores. As crianças que nascem, elas começam a aprender a partir do que os adultos ensinam e nós socializamos, nós forçamos a adaptação desses indivíduos a essa sociedade que tem valores morais e normas bem estabelecidas. Mas, depois de vivermos nessa sociedade, nós também começamos a construir essa filosofia da moral, essa crítica da prática, dos costumes, e aí surge a ética. E a partir da ética, dos questionamentos da ética, nós então nos tornamos indivíduos que buscam a mudança ou buscamos a conservação do estado de coisas, do status quo, da forma como a nossa sociedade vivia. Eu desafio você mais uma vez, acorde se você ainda não está acordado. E se já acordou, desperte-se para essa ação cidadã,
para essa atuação, para essa cidadania ativa, que não somente percebe as contradições da sociedade, mas que também se debruça, se dedica num agir político de transformação da nossa sociedade. Um grande abraço para você e nos vemos na próxima aula.